Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, ó, Godoy1x, que te dá bônus de 200%, cara. Então aproveite, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, acesse o nosso link na hora de for realizar o seu depósito, preencha com o nosso cupom Godoy1x para você resgatar 200% de bônus sobre o seu valor. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Hoje tem jogos da Eurocopa, tem jogos da Copa América, Campeonato Brasileiro, tem Grenal, tem Vasco e São Paulo, tem Cuiabá e Atlético Goianiense, então aproveite tudo na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x para você pegar 200% de retorno do seu valor depositado. Galera, vamos lá. Isso aqui, ó. Isso aqui não foi a boa notícia, né? O Flamengo acabou informando que o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Everton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito após exames realizados nesta sexta-feira, né, ontem, dia 21. O atacante seguirá tratamento do departamento médico do CT do Ninho do Urubu. E aí aquilo, né? O Flamengo não oficializa normalmente previsões, né, do atleta, tal, mas aí fala-se já pode ser 2 semanas, 3 semanas. E aí vamos lá, galera. É um problema pro Flamengo, pois além de, né, já vários desfalques que o Flamengo tem por convocação e tal, o Everton Cebolinha ele é o principal ponta esquerdo do Flamengo, né? Nenhum outro jogador do elenco do Flamengo consegue cumprir com tanta riqueza de jogo, né, assertividade, a função do ponta esquerdo, que é muito importante para o Flamengo. Se a gente pegar aqui os números do Everton Cebolinha, a gente vai descobrir que ele é o jogador que mais cria chances claras do Flamengo. Individualmente, ou com uma finalização, ou com passe, enfim. Então o Everton tem um impacto muito grande para o time do Flamengo. E aí, a gente vai falar de um jogador também muito impactante, né? Que é o Bruno Henrique. Mas é impactante pela sua história. É impactante, né? Porque não é um jogador qualquer na história do Flamengo. É um jogador enorme na história do Flamengo. Contudo, embora infelizmente essa história não entra em campo, né? Ele como ponta esquerdo deixa muito, mas muito a desejar. Há uma defasagem enorme pelo lado esquerdo quando sai o Everton Cebolinha e entra o Bruno Henrique. Suas características elas são completamente diferentes. Então a gente vai aqui trazer no vídeo, eu vou mostrar já alguns lances para vocês do jogo contra o Bahia, algumas situações que precisam ser repetidas com o Bruno Henrique, outras que não podem ser repetidas, o que precisa ser adaptado, enfim. Eu acho que ali há uma complexidade, de fato, há uma complexidade. E por que existe uma complexidade? Para começar, se você tem uma ideia que no campo de jogo existem espaços onde acaba privilegiando jogadores de velocidade, jogadores de força, jogadores de habilidade, você vai pegar o Bruno Henrique, que é um jogador de velocidade, que é um jogador de força, e vai colocá-lo no espaço de velocidade e no espaço de força. Óbvio, né? O que o Bruno Henrique tem? Velocidade. Tem força. Vamos colocá-lo no espaço de velocidade e no espaço de força. Pois bem, é tão complexo que o Bruno Henrique tem velocidade, tem força, mas ele não desempenha bem no espaço de velocidade, que é no espaço de força, que é aberto, né? Como um extremo. Ele não consegue cumprir. Talvez ele conseguiria cumprir essa função se ele jogasse num time pequeno, digamos assim, onde teoricamente tem aquele estilo de jogo onde o time ele é atacado e aí joga-se pelo contra-ataque. O Bruno talvez ele conseguiria jogar muito, mas muito bem ali. No do Flamengo, que é onde ele enfrenta times que jogam assim, ou seja, o espaço fica curto, ele não tem essa profundidade. Quando o Bruno Henrique não tem essa profundidade, fica muito difícil. Ao longo aqui do nosso histórico, dos nossos vídeos aqui no canal, a gente já teve situações, óbvio que o Tite não é o primeiro técnico que coloca o Bruno Henrique como um ponta esquerdo, onde vai tendo função de ponta esquerdo, seja ofensivamente, seja defensivamente. Já tem há mais de 3 anos. E aí eu já comentei algumas situações, não estou falando de agora, estou falando de 3 anos atrás. O Bruno não tem drible curto. Cara, era rotineiro. Todas as vezes quando eu falava que o Bruno Henrique não tinha drible curto, vinha alguém para me corrigir. Cara, ou a galera não vê o jogo ou não sabe o que é drible curto. Drible curto não é espichada pra frente. Drible curto é aquele jogo mais associativo, né? De você conseguir num espaço reduzido sair. Ele não sai, pô. Ele precisa da profundidade. Então você é complexo. A situação é complexa e o Flamengo precisa resgatar o Bruno. Porque o Bruno precisa ser importante, influente, determinante, pois serão alguns jogos, jogos, sem o Everton Cebolinha. Então ele precisa reagir. Vamos lá. Não dá para o Tite mudar tudo por causa de um jogador. Não dá.
Mas também não dá para permanecer com esse jogador ali, onde ele vai impactar tudo se também as coisas não funcionam. Então, adaptar. Tentar ali adaptar sem influenciar os outros 10 que conseguem render nessa situação, mas também para esse cara conseguir. A mentalidade não é Bruno Henrique Futebol Clube, como algumas pessoas gostariam que fosse. Gente, o atleta, ele faz parte né? Não é para o atleta, é para o conjunto. E o atleta a gente tenta ali. Então vamos lá, tentar adaptar algumas situações ali. Entre elas, por exemplo, né, dessas adaptações, o Ayrton Lucas. Ele precisa contribuir. Essa situação aqui que eu trago para vocês é uma situação rotineira, que talvez com o Bruno precise acontecer isso. E aí já muda um pouco. O Ayrton precisa descer mais. O Ayrton descer mais, quanto mais o Ayrton descer pro ataque do Flamengo, mais ele vai ocupar o corredor, mais, consequentemente, o Bruno Henrique vai fechar por dentro. O que fica bem claro, o Bruno Henrique ele tem duas características muito fortes. Ele tem muita velocidade e ele tem finalização. Então, tentar trazer... bota o Bruno Henrique na frente com o Pedro, já vai mudar a estrutura toda. Não vai manter a estrutura com adaptações, pelo pró do Flamengo, né? Pelo bem do Flamengo. Então, vamos lá. O Ayrton precisa descer um pouco mais, o que já é um impacto, né? Já muda um pouco. E aí o Bruno Henrique prende o lateral, mas tenta prender o lateral um pouquinho mais por dentro. Aqui eu vou reproduzir para vocês algumas situações importantes para a gente compreender algumas relações aqui do Bruno. Para começar, aqui é a saída do Flamengo, e aí vamos lá, o Bruno, o Ayrton e aí o Bruno. O Bruno tá sem profundidade, né? A gente vê nitidamente até que ele nem vai, tá sem a profundidade, não tem esse 1 contra 1, então ele vai retornando, ele sempre acaba retornando. Agora, o que é forte no Bruno Henrique é essa condição dele conseguir ter uma diagonal, ele tem uma diagonal interessante. Então assim, é um jogador que aproveita as situações, se tiver, ele acaba sempre ali, ó, pisando na área e tal. Se você tiver, é uma característica muito parecida nessa característica ao do Perisic, o atacante croata, cansou de fazer isso. Ele tem a diagonal boa da segunda trave da bola aérea. A bola aérea do Bruno Henrique ela é muito forte. E normalmente ele está disputando contra um lateral direito da equipe adversária e que normalmente tem dificuldade para defender esse tipo de bola. Muito parecido com o que o Perisic faz. Até a questão de... fisiologicamente, né, são parecidos, né? Muito rápido, passada larga, tal. O Perisic tem mais jogador, mas dá para entender mais ou menos a característica de ambos. Eles têm essa diagonal forte, é uma boa. Só que tem um problema. O lado direito do Flamengo, para fazer cruzamento externo, não estamos falando do Gerson trazer para dentro, dar aquela fatiada, ou do Lohan, é com o Wesley. Eu acho que o pior que o Wesley tem é o cruzamento, né? Então aquele cruzamento rápido, vindo da direita para a esquerda, praticamente não vai rolar, porque o Wesley talvez seja sua pior característica seja o cruzamento. Então, perde um pouquinho nessa situação, mas é importante, porque o Bruno Henrique ele pisa e gosta de pisar dentro da área. Eu vou mostrar até para vocês aqui, reproduzir aqui para vocês. É aquilo, é tentar puxar, cara. Eu acho que a comissão técnica aí do Tite, aí o Bruno aí, ó, é ajustar esse cobertor que fica curto. A característica muda tudo. Como é que pode, né, cara? Aí, ó, o Ayrton tentou, e aí o Bruno, ó, já vai ali por dentro, ó. É isso aí, ó. Só que olha como o Ayrton pegou mal. O Ayrton entrou muito mal. Olha lá, o Bruno estava lá dentro. Não é como um centroavante, que também é importante. Não é um centroavante. Se você colocar o Bruno Henrique como centroavante, mandar essa bola para ele segurar, fazer a retenção, o Pedro tem que fazer isso, né? Então é uma adaptação, cara. Não tem o que se fazer. É uma adaptação dentro aí das dificuldades, limitações e também da força individual aí de cada atleta, respeitando também o limite de cada atleta. E aí vamos lá, ó. Esse aqui fica bem legal pra gente entender. Isso aqui que eu acho que vai ter que rolar. Vai ter que rolar bastante. O Ayrton passar pro Bruno também estar por dentro, né? Como eu mostrei naquele gráfico, estar no meio espaço. Porque senão vai ficar um pouquinho difícil. Vamos lá. A situação do jogo vem aqui pelo lado direito. É bom a gente olhar o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique está no lateral direito. Tem um duelo ali, ó, e o Ayrton Lucas está livre. Eu acho que esse aqui é o melhor cenário pro Flamengo. O melhor cenário é esse aqui. Deixa o Bruno Henrique prender o lateral, libera o Ayrton. Agora torcer pro Ayrton, né, tá numa noite melhor. Essa aqui, por exemplo, estava bem abaixo. Aí recebeu livre e ele tava ali, ó. Vamos acompanhar aqui, continuar acompanhando o Bruno. Ó, foi lá, pisou dentro da área, ó. Tá lá para buscar essa bola de segunda trave. Agora tá
Tá saindo ali do impedimento, ó. É a situação, ó. Tentou ali o cruzamento. Aí ele aperta, isso o Bruno faz bem. O Bruno faz bem tentar fazer essa força aí no apoio do defensivo, né? No pós-perda, na pressão. E mais uma vez, ó, ele cai por dentro, um pouquinho mais por dentro. O Ayrton volta para a posição dele ali. Eu acho que esse aqui é o melhor roteiro. Claro, vai ficar manjado, mas é aquilo, não tem o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer, principalmente quando você enfrentar equipes que vão estar fechadas, né? 1 contra 1 é melhor, seja ali do Ayrton Lucas. E ó lá, ó, vai ter que vir, vai o cruzamento, o do Gerson, é isso aqui. É isso aí. É exatamente isso aí. Então assim, é o máximo repetir isso. Porque se ficar aquela, Bruno abre, dá pro Bruno aberto, o adversário fechadinho, ele tem que trabalhar no 1 contra 1. Porra, não vai. Então você trabalha, joga ele pra dentro, puxa o lateral pra dentro, abre o corredor pra Ayrton Lucas, abre pro lado direito, tenta fazer o cruzamento pra ele pegar a segunda trave e vai fazendo esse jogo um pouco mais de apoio. Porque o jogo forte dele também é um pouquinho mais por dentro. Mas também você não pode congestionar. É aquilo, o Bruno Henrique tem que estar lá, mas o seu posicionamento inicial não é ali. Então assim, é um pouquinho complexo, mas vai precisar de adaptação. Vai precisar de adaptação porque não tem o que fazer. Aí vamos lá, mais uma. Eu acho que essa também fica legal pra gente acompanhar aqui e entender a situação de adaptação, né, durante o jogo. De leitura durante o jogo também é importante. Aqui, por exemplo, o Ayrton, ele não tá dando, né, a profundidade, né, mais aberta. Aí é o Bruno. Só que já é dele, ele vai fechar e tem que fechar. Se o Bruno não fechar por dentro da área, quando o Flamengo estiver atacando pelo lado direito, fica complicado. Tá certo, tá fazendo lado diagonal, certíssimo. Aí. Certinho, cruzamento, ó, busca lá, de novo. É isso. Continua mantendo o esquema, não vai impactar, em muitos vai impactar no Ayrton, porque vai ter que impactar em alguém, impacta num só, mantém a estrutura que tá dando certo e vai tentando ali, porque não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer. Tem que também respeitar a diferença dos atletas. O Everton não faz isso que o Bruno Henrique faz. Pedir pro Everton fazer diagonal, subir na segunda trave, correria de profundidade, ele não faz. Ele já é uma outra característica. Da mesma forma que o Bruno Henrique também não faz a do Everton. E cada jogador tem a sua característica, a sua individualidade. Deve se respeitar e tentar adaptar sem impactar tanto num coletivo quando está funcionando. Acho que o caminho vai ser esse. O Flamengo precisa resgatar esse Bruno Henrique, porque ele vai ser importante para esses jogos. Um grande abraço a todos vocês. Continue se cuidando. Tamo junto. Valeu.